Nós estamos numa sociedade que cada vez mais o certo e o errado, o bem e o mal é decidido por quem? Por quem? Por aqueles nobres senhores e senhoras que estão lá em Brasília. Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe. Então, recentemente o Padre Paulo ele fez um alerta muito grande a respeito da questão das decisões que são tomadas no Congresso e tudo mais a respeito do que acontece em nossas vidas. Ele trouxe o exemplo do aborto, que é um tema muito sensível, não vou me aprofundar aqui, porque é um tema muito difícil, principalmente no caso que ele abordou. Mas o fato é que, cada vez mais, se vocês perceberem, as pessoas que estão em Brasília para nos representar, cada vez mais, na calada da noite, muitas vezes, tomam decisões que interferem demais em nossas vidas. E por vezes a população, historicamente é assim, né? Mas parece que está ficando pior. Por vezes a população, simplesmente porque votou de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, as decisões elas são tomadas e interferem na nossa vida, mas a gente não tem muito poder de fazer com que essas decisões mudem, por exemplo. Não é simplesmente o caso da questão do aborto, porque a Igreja Católica tem uma posição muito forte em relação a isso. E muitas pessoas discutem isso e tudo mais, se isso, no caso de estupro, deve ou não ocorrer, mas não é simplesmente esse tipo de situação. Eu quero abordar aqui para além dessas questões. Se vocês analisarem as decisões que são tomadas no Congresso e que depois é que nós vamos saber a respeito de questões que envolvem a carreira do trabalho de uma certa profissão, questões também que envolvem, por exemplo, tirar o crucifixo de alguns lugares que está sendo votado no STF, que por incrível que pareça, o pessoal está votando a favor de não retirar, que é uma questão, eles acreditam que seja uma questão cultural. Mas quando as pessoas sabem que está tendo uma votação a respeito dessa questão de tirar os símbolos religiosos cristãos de alguns lugares públicos, oficiais, como o STF, por exemplo, eles estão votando e, por enquanto, que eu saiba, a decisão é de permanecer os símbolos, porque representa a questão cultural. Mas poucas pessoas sabem disso, dentre tantas outras coisas. Então, o Padre Paulo faz um alerta muito importante para a gente refletir sobre isso. O que é que a sociedade está fazendo, afinal, a respeito dessas decisões que são tomadas e que a gente nem sabe por que são tomadas e com base em que. Eles têm a prerrogativa deles, mas muitas coisas a gente só vai saber depois que aconteceu. E não é porque muitas pessoas não correm atrás da informação. É porque é feito também para que a gente não participe mesmo, se a gente for analisar. Então, devemos ficar cada vez mais atentos a isso. Nós estamos numa sociedade que cada vez mais o certo e o errado, o bem e o mal é decidido por quem? Por quem? Por aqueles nobres senhores e senhoras que estão lá em Brasília. O certo e o errado é decidido pelos legisladores do Congresso, Câmara e Senado. O certo e o errado é decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Os ministros e ministras que estão lá. O certo e o errado é decidido por medidas provisórias ou normas técnicas do Executivo. Né? Durante quantos anos nós estamos aqui no Brasil vivendo a loucura do Executivo há anos atrás ter decidido, o Ministério da Saúde decidiu que o aborto por estupro é um direito. Então tem uma norma técnica para garantir o direito de matar as crianças.
o aborto legal. Inventaram agora o aborto legal. Existe o aborto legal. Embora esteja no Código Penal, é legal. Olha só que lógica. Não existe aborto legal no Brasil. E se existisse aborto legal no Brasil, mesmo assim, nós devemos nos perguntar: convém antes obedecer a Deus ou convém antes obedecer aos homens?